Continuamos então com os vídeos sobre nível básico de utilização do Photoshop. Vamos neste vídeo ainda falar um pouco mais sobre o zoom e vamos ver o que é fazer um panning no Photoshop, neste caso a movimentação de uma imagem no interior do workspace. Vimos então no vídeo anterior as técnicas para podermos fazer zoom. Ficou aqui algo por dizer. Há sempre variedíssimas formas de nós podermos fazer zoom a uma imagem e eu vou exemplificar mais duas neste caso. Ora, uma delas é utilizando então a wheel mouse do rato. Ela por si só, como eu referi no vídeo anterior, não me permite. Eu estou agora a tentar rodar para a frente e para trás a rodinha do rato, a roda central, e ela não está a efetuar qualquer espécie de efeito no zoom da minha imagem. No entanto, se eu pressionar a tecla Alt e agora fazer essa rodagem para a frente ou para trás, vão reparar que automaticamente a minha imagem vai ser aproximada e afastada. E vai acontecer aqui um caso muito interessante, que é o seguinte: se nós colocarmos aqui o cursor do rato no centro da imagem, ela vai ser aproximada em função do centro da imagem, ok? No entanto, se eu quiser, por exemplo, aproximar aqui a cauda do leão, eu vou posicionar o cursor do rato naquele espaço, vou pressionar a tecla Alt e agora vou aproximar. E quando eu estiver a aproximar, reparem o que é que vai acontecer. O zoom vai ser feito exatamente na direção daquela área onde eu pretendo depois fazer o meu trabalho. Comparativamente com a função que nós já tínhamos visto aqui no vídeo anterior, sobre a questão de eu poder deslocar o rato para a esquerda ou para a direita e a imagem aproximar ou afastar, eu posso fazê-lo da seguinte forma. Vimos aqui que temos então a tecla de zoom para podermos ter aqui um conjunto de opções para poder aproximar e afastar, e temos aqui o sinal mais, ou então temos o sinal menos, etc. Mas vamos supor que estamos a trabalhar com uma outra ferramenta e queremos rapidamente fazer um zoom muito semelhante àquele que eu fiz de arrastamento do rato para a esquerda ou para a direita. Então, nessa circunstância, eu posso simplesmente fazer o seguinte: se eu carregar na tecla Z, ele vai selecionar a função do zoom. Mas, no entanto, se eu, em vez de carregar uma vez só na tecla Z, eu mantiver a tecla Z pressionada, ele vai ficar ali com aquela imagem, ou com aquela ferramenta selecionada. Mas reparem o que é que acontece. Eu vou pressionar a tecla Z, estou a pressionar a tecla e agora vou largar. E reparem o que é que vai acontecer aqui. Ao largar a tecla, ele vai regressar à ferramenta que eu tinha selecionado anteriormente. Portanto, se eu pressionar uma única vez, ele vai para a ferramenta do zoom. No entanto, se eu estiver aqui com, por exemplo, o brush selecionado, se eu agora carregar e pressionar sempre constantemente a tecla Z, ele vai saltar momentaneamente para aquela ferramenta, mas assim que eu largar a tecla Z, ele vai regressar à ferramenta anterior. E agora reparem o que é que acontece se eu pressionar no Z e arrastar o meu rato para a esquerda e para a direita. Eu vou pressionar a tecla Z e agora vou aproximar e afastar a imagem, e assim que eu tiver a imagem redimensionada para o tamanho que eu quero, largo o rato e largo a tecla Z e automaticamente ela vai saltar para a ferramenta que eu estava a usar anteriormente. Saltando um pouco de assunto e passando para a parte que diz respeito ao panning, ou neste caso à movimentação ou à deslocação da imagem dentro do meu espaço de trabalho. Ora, o que acontece neste caso aqui, em concreto, é que temos a imagem com 131% de ampliação e estamos a ver a imagem na sua totalidade e, portanto, não há aqui nenhuma necessidade de estarmos a observar a imagem de uma forma diferente, ou neste caso a arrastá-la. Eu posso, inclusive, aqui selecionar esta opção e vou tentar arrastar aqui a imagem. Repara que ela não se movimenta. Ora, o que é que acontece aqui? Nós só vamos conseguir verificar esse efeito de arrastamento da imagem quando não conseguimos ver a imagem na sua totalidade no nosso espaço de trabalho. E para isso vamos ter aqui a opção do zoom. Neste caso vou pressionar a tecla Z e vou aproximar a imagem. Ora, eu agora vou largar o rato e largar o Z e reparem o que é que aconteceu. Quer na parte horizontal, quer na parte vertical, passaram a aparecer aqui as barras de deslocamento, que eu posso utilizar simplesmente clicando aqui nas teclas, ok? Ou na tecla para baixo, ou posso simplesmente agarrar aqui nesta barra e deslocar para cima e para baixo, e portanto estou a circular dentro da minha imagem, neste caso reposicionando quer na horizontal quer na vertical o meu workspace. Ora, no entanto, como devem calcular,
Se nós queremos circular rapidamente pela imagem, este mecanismo aqui torna-se um pouco fastidioso, porque teremos que primeiro recentrar a imagem na vertical e depois queremos, por exemplo, colocar a cabeça do leão no centro, vamos ter que centrar aqui assim, na vertical, e depois teríamos que vir aqui centrar na horizontal. Ora, existe um mecanismo muito mais simples de conseguirmos proceder a este redimensionamento. Eu selecionei aqui esta ferramenta e reparem que ela tem aqui um cursor com uma seta com várias direções. Eu posso simplesmente fazer o seguinte, vou agarrar aqui na imagem e reparem, ela não se movimenta. Muito bem, ela diz could not move because the layer is locked. Ok, nós iremos falar sobre layers mais para a frente, mas significa isto que há aqui um problema com a utilização desta ferramenta. Porquê? Se nós formos verificar aqui, temos aqui a imagem selecionada e à frente tem um aloquete, neste caso uma fechadura. Se nós quisermos desbloquear aqui este locket, vamos simplesmente fazer um duplo clique, porque se nós selecionarmos, já está, cliquei ali por cima e está então desbloqueada. Se eu quiser bloquear outra vez, tenho aqui este aloquete para bloquear. Vamos desbloqueá-la aqui e agora reparem o que é que acontece. Eu posso, com esta ferramenta aqui selecionada, eu posso simplesmente agarrar na imagem e deslocá-la, agarrar e movimentar a imagem. No entanto, vamos supor que, à semelhança do que vimos com a tecla do zoom, nós estamos a utilizar uma outra ferramenta. Neste caso, aqui a ferramenta de pincel, para estarmos a pintar sobre a imagem, ou a fazer pequenos ajustamentos, e queremos momentaneamente movimentar a imagem para uma determinada posição. Ora, poderíamos ir aqui à nossa tecla de movimentação e movimentar, mas temos uma forma muito mais rápida de o fazer, que neste caso é pressionando a tecla ou a barra de espaço. Quando eu pressiono a barra de espaços no meu teclado, reparem o que é que vai acontecer ao cursor do rato. Vai-se alterar para uma mão. E neste caso eu posso agarrar na imagem e posso movimentá-la. E reparem que a minha ferramenta normal continua ali ativa. No entanto, eu continuo a pressionar a barra de espaços para poder movimentar a imagem. Assim que eu deixo de pressionar a barra de espaços, o meu rato, ou neste caso o meu cursor, vai voltar a tomar o seu aspecto normal da ferramenta que eu anteriormente tinha selecionado. E, portanto, desta forma eu posso rapidamente estar aqui a fazer algumas pinturas. Vamos aqui colocar os olhos a preto no leão e, se eu quiser rapidamente movimentar ou aproximar ou fazer um pano, eu vou fazer o seguinte, vou utilizar a tecla Z e vamos aqui aumentar ou diminuir. Neste caso, vamos aqui com o Alt para podermos aproximar um pouco mais. Aqui está demasiado aproximado, vamos retirar a tecla Alt e vamos afastar um pouco mais. E se eu quiser aqui recentrar, vou pressionar na tecla Space e depois vou aqui redimensionar, ou neste caso reposicionar a imagem no espaço que eu quero.